Boa noite a todos. Então, assim, é muita felicidade estar aqui nessa... Fiquei estrategicamente posicionado ali na entrada para receber tantos abraços de pessoas tão queridas. Foi uma recordação muito boa. Deus me abençoou. Eu tenho aqui nesse metro quadrado, aqui nesses metros quadrados, acho que uma gama de pessoas que certamente pertence ao meu coração e que nós vamos nos ver, tanto ainda aqui nessa vida como noutra, né? Eu espero que não seja logo. Espírito tem lua disso. É isso mesmo. Aliás, está de acordo com a lei da sobrevivência, a lei de conservação, né? Então, a lei de conservação é isso, a gente tem que lutar até o último minuto, é exatamente isso. Então, o espírito tem horror, se apega à lei de conservação, é uma coisa impressionante, de verdade, Fabinho. Então, o tema, antes disso, eu tenho que agradecer, né? Agradecer ao meu espírita por essa oportunidade de estar aqui, eu sou muito grato a essa casa, sou muito grato ao Grupo Espírita Pedro, sou muito grato ao Cristanato, né? Da Dona Ruth, foi a primeira pessoa assim, que eu tive um contato, uma das primeiras pessoas que eu tive um contato com a doutrina do Espírito, sou grato a ela. Também a Dona Angélica, né? Algumas pessoas assim possam não entender como é que a história vai se fazendo, né? Mas são as pessoas mais antigas que vão nos acolhendo. Então, fui acolhido pela Dona Angélica, fui acolhido pelo professor Antônio Benjamin. Né? Antônio Benjamin, às vezes, assim, poxa, ele foi tão pouco tempo espírita, né? Ele demorou a se tornar espírita, mas ele, uma vez entrando aqui no Grupo Espírita Pedro, para fazer um estudo que eu fazia no domingo, no Livro dos Espíritos, ele me chamou no canto e me contou uma história da filha dele, assim, que repercutiu na minha vida totalmente. Ele praticamente me explicou como ele se converteu à doutrina espírita. Então, ao seu Antônio Benjamin, um grande abraço, né? Também o seu Pierre, também nunca sei o nome, não sei se é Genildo ou Agenildo, né? Mas vocês sabem muito bem. Né? Azenildo. Nunca falei direito o nome dele, também nunca me criticou, né? Também um abraço grande, né, para algumas pessoas queridas, né? Taída, e também a Dona Isabel, né? Então, esses espíritos que eu convivi aqui na Terra, né, enquanto encarnado, e que agora estão no mundo espiritual, um abraço de todos nós que respeitamos muito tantas ajudas que recebemos. Agora, o tema que foi proposto Jesus teve inimigos, é uma coisa assim, surpreendente no primeiro momento, né? Mas a Terra é si mesma, a Terra é um planeta que a gente precisa entender como é esse planeta, né? Como é que funciona a Terra? A Terra é um planeta que espíritos, à medida que vão evoluindo, eles deixam o planeta. Quando a gente consegue chegar na lei de evolução ao estado máximo que um planeta pode chegar, pelas leis de migração nós passamos para um outro planeta melhor. Então esse é um ponto que a gente tem que ter atenção. Por outro lado, espíritos que vêm de outros orbes, que já venceram naqueles que eles estavam reencarnados e já não tem mais progresso naquele mundo, eles vêm para o nosso mundo. Então esse é outro ponto. O terceiro ponto é que a tecnologia ela vai crescendo e permitindo que mais espíritos reencarnem no planeta Terra. Então olha só, espíritos mais antigos, se eles podem sair da Terra, eles saem. Então muitos já foram e não voltam, porque progrediram bastante. Espíritos que já progrediram, mas não tanto, são os espíritos veteranos. Dá um exemplo de espírito veterano aqui, ó, só tem veterano. Nós somos os veteranos, ou seja, nós somos os espíritos que já reencarnamos várias vezes e ficamos aqui no nosso progresso natural, trabalhando e progredindo. Então, isso são os espíritos veteranos. Agora, tem os espíritos que são os novatos.
que são os espíritos novatos? São aqueles que vêm de mundos menos perfeitos, mais atrasados que o nosso, mas também progrediram lá e vêm agora para a Terra. Então aqui na Terra, o que acontece? É uma mistura de espíritos veteranos com espíritos novatos. Não é a primeira encarnação dos novatos, já tiveram outras, mas a gente vai se misturando. É por isso que a gente tem a seguinte noção: puxa, a Terra parece que não progride, ainda tem tanta barbárie. Tem barbárie, porque nós estamos misturados. Os espíritos veteranos têm que ter uma compreensão dos espíritos novatos, porque é assim que Deus quer. Então, quando você vê na sua vida, na sua família, ou dentro do contexto social, as pessoas fazendo as coisas que você já não faria mais, é muito natural. Cabe a você, ao invés de incriminar, ao invés de ficar contra aquela pessoa, você entender que é um espírito novato, né? Então, a gente tem que ter essa percepção. Existem os espíritos novatos, existem os espíritos veteranos, né? Os novatos, os veteranos, e isso é misturado. Só que o que acontece aqui na Terra? Cada vez mais vai aparecendo espíritos novatos. Eles vão aumentando. Por quê? Porque a Terra vai permitindo um maior número de reencarnação. Então, vai desencarnando numa velocidade assim, para ninguém fique assustado, mas vai desencarnando numa velocidade assim, tac, 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 e vai, isso é espírito. Quer melhorar isso aqui? Então, vamos lá, de novo. Tem espíritos numa velocidade de desencarne, que é assim, mais ou menos nesse ritmo, ó. Tá, tá, tá. Isso é pessoa desencarnando no mundo. Tá, tá, tá. Encarnando. Tá, 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 tá. Desencarnando. Tá, tá, tá. Isso mesmo. Encarnando. Tá, 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 tá. Então não tem jeito. O contador de pessoas é cada vez chegando mais gente, chegando mais gente, chegando mais gente. Então, e da onde está vindo tanta gente? Aí as pessoas, o INSS diz que é porque a gente não desencarna. Não, mas não é isso. Na verdade, é a tecnologia que está permitindo que mais espíritos venham para a Terra. Essa é a verdade. Por isso a gente está com 7,7 bilhões de espíritos hoje encarnados, e certamente nessa velocidade de 100 milhões que a gente está indo ao ano, né, a gente dentro de pouco tempo vai chegar a 8 bilhões e por aí vai. Bem, então, o que acontece com a estrutura do mundo espiritual? Ela precisa mandar mais pessoas para cá, reencarnadas, para poder trabalhar esse grupo cada vez maior de encarnados que estão aqui. Então desce à Terra espíritos de gênio, de genialidade, que são os espíritos que vão modificar coisas, tecnologia, são os espíritos de gênio, são espíritos superiores, não são puros, mas são superiores. Os espíritos de autoridade, que vão trazer também o progresso moral da sociedade, eles reencarnam. A gente tem vários espíritos de autoridade nesse momento reencarnados, em posição de destaque no país. Então são os espíritos de autoridade. Agora, quando a coisa aperta mesmo no mundo espiritual, aí vem a legião de espíritos puros, que são espíritos mais elevados que esses. Esses espíritos puros, o que eles fazem? Eles antecipam a evolução moral do planeta. São os espíritos puros. Eles antecipam a elevação moral do planeta. Bem, quando a coisa complica, e poucas vezes complicou, mas quando você tem que mudar um milênio, você tem que fazer uma transformação que vai ser séculos, milênios, que as pessoas vão modificar em função dessa descida. E aí, nesse momento, Deus manda, não mais os espíritos puros, mas manda o Cristo da Terra. E na Terra chama-se Jesus. Então, o Cristo veio para fazer uma modificação no planeta. Uma modificação que milênios depois nós estaríamos falando. Modificação que até hoje a gente fica tentando entender. Mas uma modificação tão profunda, que está acima de religiões, está acima do cristianismo. É simplesmente uma mensagem que vai mudar a estrutura de cada um. Quando? Cada um no seu tempo. Então, aos poucos nós vamos compreendendo. Aos poucos nós vamos modificando.
Aos poucos nós vamos tentando fazer diferente. E essa modificação positiva, ela foi coordenada, contudo, coordenada pelo mundo espiritual. Então Jesus desceu à terra com uma autoridade que as pessoas não entendiam. Os religiosos da época, né? os religiosos judeus que olhavam para aquele homem, falavam do Pai, ele tratava Deus como Pai, uma autoridade, como alguém que tem relacionamento constante. Eles não aceitavam isso. A terra, lembra, é um local onde nós ainda estamos muito atrasados. E por estarmos muito atrasados, e nós éramos mais atrasados ainda, o que as pessoas, aqueles homens, começaram a ver naquela autoridade? Uma ameaça. E aí começaram a tramar contra Jesus. Começaram a tramar. Daí começaram a buscar a condenação de Jesus. Por quê? Porque dentro do ser humano existe essa situação espiritual pouco evoluída de não aceitar a superioridade do outro. Nós temos isso ainda, até hoje, nos dias atuais. Nós sempre, quando olhamos alguém, nós ficamos com o desejo que aquela pessoa não seja tão boa assim, não seja tão inteligente assim, não seja tão capaz assim, porque dessa maneira, essa pessoa sendo menos, eu sou mais. Isso está na natureza desse povo que somos nós reencarnados na Terra. Somos assim. Então a gente tem que entender como nós somos para não ter dúvida. Nós não podemos ter dúvida. Aí tramaram contra Jesus, né? Teve toda aquelas situações que nós vamos recordar séculos e séculos ainda para frente, né? Ele foi extremamente maltratado, ali, hoje a gente docilmente chama de via sacra, mas ali a coisa foi complicada. Jesus ficou lá suas 18 horas sem tomar um gole d'água. Finalmente, lá no Calvário, naquele monte, ele foi igualado aos ladrões da época, né? E crucificado. A medicina diz que a crucificação foi um ato de maior crueldade. A crucificação, ela nasceu 300 anos antes de Cristo. 100 anos antes de Cristo, o Império Romano adotou. A crucificação, no caso de Jesus, ela foi extremamente dolorosa, como outras, mas a dele foi extremamente dolorosa. Por quê? Porque queria dilatar o tempo da dor. Então, o que fizeram? Colocaram Jesus numa posição que ele tinha um certo conforto, mas para a dor durar mais. Né? Olha a ideia, né? Os pés, as pernas de Jesus ficaram no ângulo de 45 graus, justamente para dar cãibra e ele precisar de utilizar os braços, que logo destroncaram todos os músculos. Houve um destroncamento, houve 28 centímetros de dilatação do seu tronco. Vocês, quando olham para algumas fotos de Jesus na cruz, alguma imagem, vocês notam que o peito dele está estufado para fora. Aquilo é porque ele fica naquela posição de inspiração máxima. Peito na inspiração máxima. Então o que ele precisava fazer? Ele precisava pegar um pouco de ar. Então imagina, ele morreu com essa questão, né? De tentar buscar o ar. Isso Jesus, o Cristo da terra, a perfeição. O livro dos Espíritos diz que é o Espírito mais perfeito que pisou no planeta. Terminou assim. O que será que Jesus estava trazendo para nós de mensagem? Que mensagem era essa? Né? Por que um Cristo precisa se submeter a esse tipo de situação? E que mensagem ele estaria dando para nós? Quando a gente reporta a nossa própria vida, cheia de luta, sacrifício, dificuldade, aí a gente vê um Cristo da terra que passou por isso, a gente tem que fazer uma comparação. Meu Deus, será que minha vida é tão complicada assim? Será que minha vida é tão dolorosa assim? Eu, com todas as imperfeições, não posso passar por um pouco de sacrifício, já que Jesus passou por aquilo tudo? Então, é algo que a gente tem que pensar. O nosso objetivo e o objetivo da espiritualidade que atua sobre todos nós é passar essa mensagem, mostrar que Jesus teve sim inimigos. Teve inimigos encarnados e obviamente inimigos desencarnados. Os inimigos encarnados de Jesus eram esses que não aceitavam aquela pureza, não aceitavam aquela autoridade, não aceitavam aquela mansuetude. Jesus nunca falou de nada, Jesus era de nada que confrontasse qualquer poder, a não ser de que Deus era bom, que Deus era misericordioso
E isso não se aceitava à época. Hoje também, hoje não existe ainda a mesma natureza na Terra. Quando muitas pessoas falam, Deus não existe, Deus não pode existir, por quê? São os espíritos mais atrasados, o que a gente chama de novato, que reencarnam no planeta para se misturar conosco, para aprender com a gente, para que a gente também se desenvolva fazendo bem. Então, essa é a mecânica da Terra. Inimigos existem aqui na Terra. Nosso primeiro ponto é: inimigos estão aqui, entre nós. Agora, vem cada vez mais espíritos, cada vez mais necessitados, e nós temos que conviver com essa dificuldade natural do planeta, projetada pelo mundo espiritual, que não nos desampara e vai mandando os espíritos para nos proteger. No século XX, e aqui tem, acho que a maioria das pessoas são aqui do século XX, nós somos privilegiados. Quem reencarnou no século XX, no Brasil, é privilegiado. Por quê? O mundo foi cheio de guerra. Aí foi uma carnificina no século XX. E nós aqui no Brasil, apesar de termos mandado alguns pracinhas lá para o combate, a grande verdade é que nós ficamos protegidos. No século, ficamos protegidos. Então o Brasil foi escolhido como a pátria do Evangelho para proteger a evolução espiritual. Então, no início do século XX, vem um brasileiro que mais deixou obra para a posteridade. Chama-se Chico Xavier. Então nós reencarnamos no século XX, podemos conviver com Chico Xavier, estudar sua obra, longe daquela luta pela sobrevivência que a Europa passou, longe da luta pela sobrevivência que os americanos ficaram de ter que mandar tropas, toda aquela constituição bélica do século XX. Nós pudemos ver florescer a obra de Chico Xavier. Isso que a gente viu no século XX. Todos nós somos filhos dessa obra. Nós espíritas somos filhos dessa obra. Chico Xavier dedicou essa obra para nós. A questão é: Chico Xavier teve inimigos? Vamos agora analisar se Chico Xavier teve inimigos. Uma pessoa tão boa, que só fez o bem, que está mais próximo da gente, né? Está mais longe, aparentemente. Mas Chico Xavier, a gente viveu, você falava em Chico Xavier, se conversava aqui. Quantas vezes nós conversávamos sobre Chico Xavier no Centro Pedro? Né? Quantas vezes a gente leu, quantas vezes a gente lê, quantas vezes a gente estuda essa obra? Minha pergunta é: Chico Xavier teve inimigos? Uma pessoa tão boa tem inimigo? Porque se eu chegar à conclusão que Jesus teve inimigos, chegar à conclusão que Chico Xavier teve inimigos também, eu vou chegar à conclusão que para mim pode ter, porque é natural. Não é verdade? Eu quero chegar a essa conclusão. Porque assim, a Terra é assim. Isso é a Terra, pessoal. É a Terra. Não adianta você falar assim: meu Deus, eu não vou dar o passe porque hoje aconteceu alguma coisa comigo. Não interessa, tem que acontecer alguma coisa com você. Vai lá e dá o passe. Não, eu não posso. Hoje eu não posso ir para a mesa mediúnica porque eu tive um problema. Pessoal, a Terra é isso. A Terra é uma constante de problemas, porque o nível dos espíritos que são reencarnados aqui, além de nós, que somos os veteranos, e mais acrescido dos novatos, imagina qual é o nível espiritual da Terra. Está sempre puxando. Muitas pessoas falam assim: poxa, a Terra parece que não anda para frente. Claro que ela anda, só que os espíritos que evoluem saem da Terra. Né? E vocês sairão da Terra, nós sairemos da Terra também. Nós avançaremos mais que o planeta pode ir, porque o planeta ele é puxado para baixo pelos novatos, que vão chegando e vão criando problema, vão chegando e vão tentando aprender com os mais antigos. Então, essa mistura, os espíritos reencarnam para nos ajudar. Um deles foi Chico Xavier, que eu queria falar um pouco sobre isso. Vamos pensar: quem seriam os inimigos de Chico Xavier? Quais seriam os inimigos de Chico Xavier? Vou contar só um caso. Poderíamos contar muita coisa sobre a mediunidade de Chico Xavier, mas vou contar só um caso que vocês conhecem. A maioria aqui conhece esse caso, mas eu acho que vale a pena a gente entender. Um dia, Chico Xavier estava lá no seu trabalho, chegaram os repórteres, uns repórteres americanos, para fazer uma reportagem com ele. Não foi permitido no local de trabalho dele, na Fazenda Modelo, e ele teve que receber em casa. Quando Chico Xavier recebeu os dois americanos falando inglês, estavam lá comentando, só falavam inglês.
queriam fazer uma reportagem para uma grande revista, e aí começaram a tirar fotografia. Eram 3, eram 2, eram Davi Narci, da revista O Cruzeiro, e Jamazon, que era o fotógrafo da revista O Cruzeiro. E mais um camarada armado, que foi junto para traduzir para Chico Xavier o que eles falavam em inglês. Uma armação total. Pronto, aí você já vê como que as pessoas têm inimigos. Por que fazer isso com ele? Né? De graça, não é verdade? Olha o que aconteceu. Ele pega, recebe, né? Entraram os 3 e mais uma falange que ele viu. Uma falange de espíritos trevosos que estavam ali naquele ambiente. Ele ficou, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer diante de uma situação? Emmanuel, que é o guia espiritual dele, apareceu e falou: Chico, fica quietinho aí, faz o que eles pediram. Então ele foi fazer o que ele pediu. O que eles pediram? Botaram ele dentro de uma banheira, né, com a vela, né, tiraram a fotografia. Vocês lembram, quem lembra da revista O Cruzeiro? Sei que aqui ninguém leu, né, mas uma revista padrão Brasil, que muita foto e nada escrito, né? E foram tirando as fotos de Chico Xavier na banheira, Chico Xavier copiando o livro, abrindo uma opção de livro. Olha que coisa infantil, para Chico Xavier parecer que ele estava copiando os livros. E fizeram uma matéria sempre, claro, falando em inglês, sempre falando em inglês. Isso não é inimigo de uma pessoa que nunca fez uma maldade, passou a vida na Terra fazendo bem, não é? Então, fizeram aquela matéria, uma matéria extremamente danosa para o espiritismo, né? Aquelas fotos e tal. No final, o Chico ainda rubricou lá um livro para os 2 e deu de presente. E eles foram rindo de Chico Xavier, né? Rindo daquele matuto, porque nós na Terra confundimos a espiritualidade de uma maneira muito interessante. Nós achamos que aquele espírito matuto, que parece um matuto, né? Que na verdade é um espírito evoluído, para nós é um matuto. Ele é tão dócil, tão inocente, tão zeloso da mansuetude, que para as pessoas mais perversas, ele parece uma pessoa matuta, inocente. Era isso que viu no Chico Xavier. Então eles saíram rindo daquela cena, né, já cheio de material para colocar na revista O Cruzeiro, rindo e felizes, porque iam definitivamente desmascarar o Chico Xavier. Poxa, porque se Chico Xavier era isso mesmo, se tinha espírito por trás dele orientando, é claro que teriam dito para ele que aquilo era uma farsa. Foram embora. Passado, chegaram no Rio de Janeiro, prepararam a matéria, até que um dia o Jamazon, ele abre o livro. Pegou o livro e abriu. Quando ele abre o livro, tinha uma dedicatória para ele: Jamazon, muito obrigado pela sua visita, Emmanuel, assinando. Aí o Jamazon ficou maluco com aquilo, né? Puxa, será que quer dizer, aquilo tudo que nós pensamos que era uma farsa, na verdade ele estava sabendo o que estava acontecendo, né? E aí ele liga para o Davi Narci: Davi Narci, você já viu o livro? Ele foi lá olhar o livro: olha o livro lá. Então, quando viu o prefácio: meu querido Davi Narci, né? Então, observa o que estava acontecendo naquele momento. Um espírito de elevada envergadura, o caso de Chico Xavier, de elevada envergadura, vem para a Terra para consolar mães que perderam seus filhos, vem para a Terra para consolar pais que não tinham destino, vem para a Terra para consolar a gente. Eu, quando encontrei o livro, o primeiro livro espírita que eu li foi há 2000 anos. Aquele livro caiu na minha mão, assim, eu estava sozinho em Niterói, atravessando, era 23 de abril, dia do meu aniversário. Aí eu estava extremamente triste, porque minha família estava em Macaé e eu estava no Rio. Cheguei em Niterói, naquela praça Araribóia, tinha uma tenda espírita, tinha uma livraria espírita, era uma tenda mesmo. Tinha uma livraria espírita ali. Aí eu cheguei bobo, né? Cheguei olhando aquela tristeza, né? Olhando, aí uma pessoa veio me atender: qual livro que você quer ver algum livro? Eu não sabia nem falar, não sabia, um livro espírita, né? Aí eu falei assim: sabe como é que você quer disfarçar? Eu falei: qual o livro que você recomenda, né? Aí, não, você já leu há 2000 anos? Aí eu falei: não. Aí eu falei: olha, é bom livro. Eu falei: tá bom, tem mais algum depois desse? Não, tem 50 anos depois, né? 50 anos depois. Eu falei: então tá, e mais algum? Sempre exagerado, mais algum? Ele falou assim: não, tem Alcione.
né? Que era o terceiro, aquela história de Alceu. Renúncia. O Renúncia, que tem a história da Alceu. Então, o que aconteceu? Eu peguei aqueles livros, quando eu ia saindo, o rapaz que me atendeu, já tinha pago, já estava saindo, ele falou assim: eu estou fazendo uma estatística aqui, você é espírita, e gritou lá. Aí eu levei aquele susto, né? Fiquei assim, sou, sabe? Aquela segurança, sou, né? E aí eu falei, nossa, sou, e levei os livros. Aí cheguei em casa, botei os 3 livros em cima da mesa e tal, fiz meu lanche, preparei lá, estava sozinho. E aí eu estava muito triste, porque era o dia do meu aniversário, a gente fica, né? E eu não estava sozinho nesse dia. Aí eu peguei, abri o livro, eu tinha mania, e tenho até hoje, de escrever a data do que eu comecei a ler o livro, alguma coisa assim. Peguei uma caneta, e quando eu botei a caneta em cima do livro, há 2000 anos, a mão ficou impossível de controlar, foi rápido demais. A minha mão arrastou, eu escrevi assim: esse é o melhor presente que você poderia ter te oferecido no dia de hoje. Pá, né? Aí eu levei aquele susto, eu senti a presença espiritual na minha casa, sozinho ali, com aquele livro. E eu comecei a ler esse livro, o primeiro livro espírita que eu li, há 2000 anos. Pessoal, eu chorava, eu não sabia de onde vinha tantas lágrimas, né? Mas eu chorava muito, era uma coisa absurda que eu chorava, era baldes, né? Eu acho assim, baldes mesmo, tinha que trocar o balde, uma coisa incrível. Eu ficava pensando assim, meu Deus, como é que pode, que audácia? O camarada era Chico Xavier, ele, naquela época era um camarada para mim, ele escreve como se estivesse vendo, isso é impossível, como ele pode narrar aqueles acontecimentos, que o vento vinha de cá, aquilo. Eu fiquei impressionado com aquilo tudo. Então Chico Xavier teve sim, na minha vida, provocou uma mudança muito grande na minha vida e na vida de todos os espíritos, né? No entanto, muitos inimigos falavam que Chico Xavier tinha ficado rico com os livros espíritos. A pobreza dele era pública, mas mesmo assim a maldade faz isso, né? E falavam que ele tinha ficado rico com os livros, falavam, enfim, falavam. Então, eu fiquei pensando o seguinte, nessa noite de domingo: o que passava na cabeça do Chico Xavier? Né? Isso que me interessa pensar. Qual era o modelo mental que estava na cabeça do Chico Xavier? O que ele pensava? Como é que ele passava com tanta suavidade pelos problemas da sua vida, pelas dificuldades da sua vida? Os adversários não conseguiam ir contra ele. Por quê? Ele não parava de produzir. Chico Xavier escreveu uma média de 6 livros por ano. Imagina, ler 6 livros por ano já é difícil. Escrever 6 livros por ano é uma loucura, né? Ele, para chegar nesse número de 425, nos 75 anos de produtividade mediúnica, dá 6 livros, né? 6 livros por ano que ele produzia. Como ele fazia isso? O que ele pensava? Como ele não se abalava diante dos problemas? Que modelo mental? Qual era o que ele pensava? Como ele agia? Como ele conseguia manter aquele fogo cruzado dos inimigos? Porque tem inimigos. Você tem 2 tipos. Você tem o fogo do inimigo que não quer ver o seu progresso, e tem o fogo amigo, né? Os próprios espíritas provocavam ele, os próprios espíritos cobravam dele, né? E como ele conseguia resistir a qualquer tipo de glória? Porque ele resistiu isso. Então, qual era o modelo mental do Chico Xavier? Isso eu estudei, analisei, para poder trocar essa ideia com vocês aqui essa noite. Esse é o meu objetivo. Pensar nesse modelo mental, ver como que um espírito elevado como o Chico Xavier poderia, além de ter contribuído com toda a sua obra mediúnica para nós, também contribuir com uma sugestão de modelo mental de pensamento. E aí, eu identifiquei, e eu acho que isso não é nada absurdo, né? Porque muitos de vocês já pensaram isso também, 4 situações, seriam assim 4 vertentes energéticas que tinham no modelo mental do Chico Xavier. A primeira vertente, o Chico Xavier adotava uma instrução do Cristo, que é vigiar e orar. Ele mantinha isso o tempo todo.
Não? Existe um escritor, Carlos Torres Pastorino, que disse o seguinte, que a palavra vigiar, ela tem uma origem latina que não significa isso que a gente pensa hoje, que é vigiar, como se a gente estivesse vigiando, mas sim despertar. E aí ele faz como exemplo, dá como exemplo o seguinte, quem está em vigília, né? Quem está em vigília não está dormindo. O contrário de dormir está em vigília. Então, realmente, ele sugere que seja despertar e orar. Mas nós já estamos acostumados com vigiar e orar, não vamos mudar isso. Mas só para você ver que o que ele está sugerindo para a gente é tomada de consciência na vida. É você ter uma consciência. É você não ficar dormindo na vida. É você ficar atento. Você atento, e esse era o modelo dele, sempre orando, vigiando, se vocês preferirem, ou despertos, se vocês preferirem, ou conscientes, se vocês preferirem. O que você está se protegendo? De quê? Dos inimigos, internos e externos. Porque não são só inimigos externos que te atacam, são os inimigos internos. Eles atacam muito. Por que eles atacam muito? Eles atacam muito porque nós tivemos muitas vidas. E essas vidas estão gravadas no nosso corpo perispiritual. Quando alguém chega e fala alguma coisa para você, o inimigo interno, a sua memória perispiritual, ela vai apontar. Está todo mundo dormindo? Ainda tem alguém aqui sem dormir aqui? Não está bom, não? As pessoas têm muita preocupação com os inimigos externos e esquecem que o grande problema que a gente tem são os inimigos internos, por várias razões. Primeiro, que eles estão com a gente o tempo todo. Por mais que você fale assim, de hoje em diante eu vou ficar, não adianta. Os inimigos internos você tem que observar, daí o vigiar. Você tem que ver na hora que você se transforma. Você tem que ver na hora que você começa a botar um pensamento ruim e ele fica persistindo dentro de você. Isso é um inimigo interno. A gente tem uma mania de culpar o obsessor. Não tem obsessor, somos nós com as nossas memórias. E às vezes, pessoal, você está assim muito tranquilo, você fala, hoje vai ser um dia de calma, é o pior dia. Hoje vai ser um dia de calma, de paz. Nossa, você vira... Né? Por quê? Porque você tem que observar todo tipo de mudança. Toda proposta que você faz de crescimento espiritual parte desse primeiro elo, dessa primeira vertente energética que tem que passar por você. Nós precisamos vigiar e orar. A oração é fundamental. Me lembro, quando a gente discutia, eu não tinha muito essa noção, e eu via o seu PR falando. O seu PR falava assim, vigiar e orar. Mais vigiar do que orar. Parece que eu estou vendo o seu PR falando isso. De tanto que ele falou mais vigiar do que orar, né, isso foi repercutindo dentro de mim. E hoje eu vejo, e é verdade. Não adianta você orar se você não vigia, porque quando você só ora, você está deixando de lado uma componente importante do seu livre-arbítrio, que é você vigiar. O livre-arbítrio é isso. Quando você ora, você pede ajuda, você delega alguém para te ajudar, você pede alguém com força, isso é muito importante. Mas se o teu livre-arbítrio, se você não vigiar, você vai fazer todo tipo de destempero mental pelo fato das coisas te provocarem. E as coisas vão te provocar. Quem tem rancor vai ser fisgado para criar mais rancor. Quanto tempo as pessoas vão fazer esse tipo de coisa com a gente? Enquanto a gente precisar que seja feita. Então, enquanto durar a nossa necessidade de ser cutucado naquilo que nos dói profundamente, seremos. Percebe? Então, eu acho assim, das 4 vertentes do Chico Xavier, são 4. Uma é essa. Ele o tempo todo orava, o tempo todo ele vigiava. Ele estava desperto. Chico Xavier estava desperto. É bom lembrar que essa foi a última recomendação de Jesus. Jesus, que nós citamos no começo, quando estava na cruz, nos seus momentos finais, e vocês sabem, quando todo ser humano, mesmo Cristo,
mas ele sofre por todas as dores do corpo humano. Quando nós estamos no momento final, nós só pensamos na gente. Por quê? Existe toda aquela recapitulação da nossa própria vida. Isso todo mundo sabe, nós já sabemos disso. O Cristo fez o seguinte: Jesus, nos seus momentos finais, ele faz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele não disse isso? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ora, nós não sabemos até hoje o que estamos fazendo. Isso é vigilância. Isso que a gente tem que fazer. Nós não podemos ser multidão fazendo coisa, porque a multidão pode estar cheia de espíritos novatos fazendo as coisas, e a gente lá, vamos quebrar, vamos fazer, vamos arrombar, e aquela coisa toda, vamos jogar pedra nos ônibus, nos carros, né? E fazem isso nas estradas, assalto. São espíritos ainda muito rudes. Isso não pode alterar a gente. Então nós temos que vigiar o que de nós ainda provoca esse mundo ser pior. Então vigiar tudo que eu puder fazer para provocar um mundo melhor no meu relacionamento, na minha vida, com as pessoas, tentando de alguma forma compreender essas pessoas, entender que o mundo é assim, eu estarei ajudando com essa vertente que o Chico utilizava era, vamos dizer, a energia que passava por ele, do vigiar e orar. Então esse é o primeiro ponto que eu queria que vocês guardassem e analisassem dessa lógica que a gente está montando aqui contra os inimigos. Sem vigilância, sem oração, estamos perdidos. Oração não é uma coisa que você precisa estar no templo. Você ora na rua, ora andando, fazendo o seu almoço, fazendo o seu trabalho, indo para o trabalho, voltando do trabalho, dirigindo. A oração é uma coisa que te bota em contato te limpa a tua cabeça, tira toda a escuridão que a gente vai se envolvendo. Então, vigiar e orar é uma vertente, foi utilizada pelo Chico Xavier, que era o espírito de escola, e os outros espíritos da natureza do Chico Xavier também usam. Então, vigiar e orar. O outro ponto que eu acho extremamente importante nessa colocação da vida de Chico Xavier contra os inimigos, né? Como ele combatia toda aquela situação, a questão da paciência. E aí eu queria fazer um alerta: a paciência não é um efeito, a paciência não é uma causa. A paciência é um efeito. Ninguém chega e fala assim: eu vou ser paciente, eu vou ser paciente. Pessoal, quando você começa a dizer que você vai ser paciente, você está a meia hora de quebrar tudo, né? Assim, é um estágio anterior a você cometer uma violência. É quando você quer ser paciente. O que leva a paciência é um efeito. O que leva a você ter paciência é você ter fé na providência divina. É isso que importa, é a sua fé na providência divina. A fé na providência divina é que vai te dar a paciência. Então a pessoa, como ele pensava, acontecia alguma coisa, ele fala: não, vai dar certo. Isso, é a fé que ele tinha. A fé que ele tinha que o mundo muda em função dos desígnios de Deus, que o mundo muda em função do que a espiritualidade vai fazer. Isso que dá paciência. Você está enrolado num grande problema. E não está conflito daqui, conflito dali, mas se você tiver fé na providência divina, tentar forçar, aumentar essa fé, obviamente ela vai te dar paciência, porque a fé em Deus, a fé na atuação espiritual, a fé de que o mundo espiritual atua na nossa vida, faz com que você dê tempo para as coisas acontecerem, e as coisas vão acontecendo dentro do tempo da providência divina, e não no nosso tempo. Então eu aceito como uma grande vertente desse modelo mental do Chico Xavier a fé que ele tinha na providência divina. Essa é para mim um ponto muito importante. Eu sinto na obra dele, ele fazia isso. O que aquela mão abençoada escrevia, ele fazia isso na sua própria vida. As coisas que ele fazia é muita fé. Ele recebia, pessoal, um bolo de cartas diárias. Tem uma senhora lá em Botafogo que está com 92 anos e conviveu de algum tempo com o Chico Xavier. E muitas vezes o Chico Xavier pedia para ela ir pegar as cartas do correio. Aí vinham lá um monte de cartas. Ela diz, o nome dela é Terezinha. Tem uma
Tivemos uma Terezinha aqui, para a qual a gente manda um abraço também, né? Uma querida Terezinha aqui. Mas a Terezinha, essa lá do centro, lá em Botafogo, ela fazia aquele monte de carta. Aí Chico Xavier fazia assim, como é que era Chico Xavier? Pegava aquelas cartas e separava em 3 bolinhos. Ela conta eles, um bolinho aqui, um bolinho ali e um bolinho ali. Esse aqui, ele falava, esses são os necessitados. Ele não abria a carta. Esses são os necessitados. Estão aqui. Esses são mais ou menos necessitados, mas merecem uma resposta. Esse aqui, olha, é bobagem. Falava assim, aí ela falava assim, não é possível, Chico, como é que você pode saber disso? Aí ele falou, entendeu? Abre uma carta. Aí ela ficava assim, meio assim, não pode abrir. Aí ela não abria. Ele pegava, abria, agora ali. Aí ele, Chico, seu safado, naquele bolinho, sabe? Chico, você falando dele, falando mal. Estava naquele bolo lá que ele nem tocava. Esse é o Chico. Essa pessoa, esse espírito iluminado, esse espírito de luz, tinha sim uma fé que faz com que a gente cresça quando nós encontramos isso como um modelo mental. Esse é um modelo que a gente precisa ter. Acima de todos os acontecimentos da vida material, a gente precisa crescer sim na nossa fé, a fé na atuação dos Espíritos, fé na atuação de Deus, que Deus tem uma coerência enorme, a nossa vida está formatada dentro de uma coerência. Aquilo que a gente reclama, que está sofrendo, que é dor, que é crescimento, que a gente tem que passar por isso, porque nós estamos na escola do desenvolvimento espiritual. A Terra é uma escola de desenvolvimento espiritual. Então, eu queria que vocês registrassem, além do orai e vigiai e orai, você registrasse também a fé na providência divina como causa de um efeito maravilhoso que é a paciência. É você acreditar. Por que a pessoa se suicida? Por que as ideias suicidas aparecem? Porque eles perdem a fé, as pessoas perdem a fé na providência divina. Você perde a fé, vai perdendo a fé, você está sozinho nesse mundo. A terceira vertente, eu também queria chamar a atenção, que é a humildade. O Chico sempre buscava humildade, e ele fez isso muito bem feito. Chico, você é o maior do mundo. Não, ele baixava a bola. Quando alguém atacava ele lá embaixo também, o que faz a humildade? A humildade faz com que você, nos seus altos e baixos da vida, porque toda vida tem alto e baixo, né? Não sei se só a minha tem altos e baixos, a de vocês tem também? É? Tem assim mesmo? É assim mesmo? Não. Ou é só alto? Ou é só baixo? Altos e baixos, nossa vida tem altos e baixos, né? Não é assim que funciona? A humildade, quando você estiver com tudo bem, ele te traz para uma realidade. Quando tiver tudo ruim, ele te eleva para uma realidade. E você vai buscando a mediana de uma capacidade de vida melhor. Então, a humildade faz isso. E humildade é causa. Ou seja, você tem que buscar a humildade. Você tem que buscar. Então, Chico buscava isso nas suas palavras, você percebe. Toda vez que os próprios espíritas falavam alguma coisa para elevar, ele, não, eu sou igual uma formiga, eu sou isso, ele se botava lá embaixo, porque ele estava baixando o nível, ele queria descer aquele nível. Ao contrário, quando os espíritas falavam dele, como falaram quando ele apareceu na revista O Cruzeiro, dentro da doutrina espírita daquela época, falaram muito como é que Chico Xavier foi fazer isso espírita, foi fazer isso. Aí, ele, ao invés de agarrar aquela falta de autoestima, ele levava com humildade e aceitava aquela crítica. Então, ele baixava o elogio e aceitava a crítica. Isso é humildade trabalhando. Ele fez isso muito bem ao longo da sua vida extremamente produtiva. Esse é o terceiro viés. E o quarto viés, a gente precisa dizer que quando a gente faz essa classificação, é apenas para a gente poder estudar. Toda a classificação, ela pode ser de 5, de 6, não importa. É a classificação que a gente está aqui para a gente ter uma noção e tentar pegar esse modelo e trazer para nós. E uma das coisas, além da humildade, além da fé na providência divina e além do orar e vigiar, uma coisa assim que ele fazia, que o Chico fazia o tempo todo, ele buscava o tempo todo a caridade, que é das coisas mais difíceis que tem para espíritos veteranos.
Né? Porque se a gente já tivesse em outras vidas pego esse viés e feito, já tínhamos saído daqui para uma vida melhor. Né? A caridade é algo que traz o que todo espírita, todo espírita e mesa mediúnica quer. Olha bem, o que ele quer? Ele quer ter contato com os espíritos superiores. Verdade ou não? Não é isso? Quem não quer? Você vai na mesa, chama o doutor Bezerra de Menezes, evoca isso, evoca aquilo, porque todo mundo quer, o desejo, todo médium é ser inspirado com a entidade de luz. Todo médium quer isso. Porém, para você fazer isso já é feito, você precisa ter uma causa. E a causa que atrai os bons espíritos é a caridade. E a caridade, eu queria comentar com vocês, que não é algo que a gente aprende como se fosse doação apenas, como se fosse você ser uma pessoa. Não. A caridade é você ter respeito em relação a como é a outra pessoa. Isso é caridade. É você entender que a outra pessoa tem as suas dificuldades. É a compreensão da outra pessoa. A caridade, ela vai sendo construída dentro das pessoas através da compreensão. Quando você olha e fala assim, puxa, o camarada está ali quebrando aquele carro para assaltar. Bom, você não vai chegar lá, olha, dá um abraço. Mas você tem que ter a compreensão de que aquele espírito é um espírito novato aqui na Terra, que ainda faz isso. Ele não tem essa noção que vocês têm das consequências que isso vai causar à vida dele. E tudo que ele tirar, ele vai ter que devolver, porque essa é a lei da vida. Quando a gente perde alguma coisa, nós não perdemos, na verdade devolvemos, porque já tomamos no passado. Essa é a lei de causa e efeito é uma lei extremamente clara dentro da doutrina espírita. Então a gente tem que ter, para buscar os espíritos de luz, para buscar o contato com a espiritualidade, a gente tem que ter um coração mais caridoso. Não que a gente esteja ruim, também não estamos bons, mas a gente tem que exercitar isso, exercitar esse tipo de coisa. Eu compreendo que quando a gente olha para outra pessoa, entende a limitação, entende a necessidade, entende o que a pessoa está, por que ela está reagindo assim, por que ela te pede isso, por que ela fala dessa maneira, por que ela age dessa maneira. Quando você busca essa compreensão em relação ao outro, você sim está tendo caridade, você está exercendo a caridade. Então, esse viés de caridade é um viés muito importante na estrutura mental que a gente precisa modelar para que a gente seja mais feliz. Então, eu peguei esses 4 viés, não sei se vocês ainda lembram, né? Mas como aqui é um exercício constante, o primeiro é qual? Hein? Esse é o primeiro? Orai e vigiai, vigiai e orai? Não importa. Né? Despertai. Despertai, né? Desperta. Né? Vamos despertar, vamos ter consciência do que está acontecendo com a gente. Né? Vamos ter essa consciência, vamos despertar. Né? Despertar, ter essa consciência, ter consciência da dificuldade, tenho consciência da minha luta, tenho consciência do outro, tenho consciência da minha limitação física, tenho consciência da minha mortalidade, que eu vou morrer, sou mortal, tenho. Do meu envelhecimento, tenho consciência. Isso é ter consciência. Porque a gente às vezes é espírita, né, e fala vigiar e orar a vida inteira, 50 anos, 60 anos falando de vigiar e orar, e fica assim, meu Deus, eu estou tão velho. Né? Mas é lógico que você está velho. Alguém já deixou de ficar velho? Concorda? Assim, parece uma bobagem isso, não é? Não parece uma bobagem? Mas às vezes a gente precisa repetir isso para acordar. Alguém na Terra deixou de ficar velho? Não, então eu não posso me preocupar com isso, concorda? Porque eu seria uma exceção se eu não ficasse velho. Percebe? Então, não podemos ter essa preocupação, isso é despertar. Porque se você fica na frente do espelho, né? Eu estou agora assim, agora eu estou aqui, agora eu sou assim, agora... Claro que você está assim, você veio para isso. Você está na Terra para isso, para ficar velho, sentir a velhice, ficar humildezinho, né? Cada dia, ver lá a dificuldade e tal. Mas, gente, todo mundo aqui subiu essa escada, porque o elevador não está pronto. Né?
ok? Então estamos assim, conseguimos chegar, não é verdade? Conseguimos chegar. Então, isso é um ponto. Às vezes a gente tem que falar, despertar isso. É você saber o que você está fazendo aqui na Terra. Né? E nem vir com essa coisa, hoje eu não vou participar do passe, porque hoje eu não estou me sentindo bem. Já ouviram isso? Hoje eu não estou me sentindo bem para o passe, hoje eu estou me sitiado. Isso é horrível quando a pessoa diz isso, né? Eu estou me sitiado. Não, você não está obsidiado, você está desequilibrado, né? A obsessão é uma consequência, e o desequilíbrio é natural na Terra também, nada é nenhum problema. O bacana é você se desequilibrar, mas você se equilibrar, não é você nunca se desequilibrar, isso é louco, né? Não há como, senão a gente seria espírito superior, espírito perfeito. Nós não somos. Vocês têm consciência que nós não somos? Vocês têm consciência disso? Porque as pessoas fazem isso, elas querem pegar um pouquinho, estudar 10 minutos de qualquer religião e depois achar que já botam uma Bíblia embaixo do braço e está resolvido o problema. Botam o livro dos Espíritos embaixo do braço e está livre o problema. Esse mundo é de quê? Prova e expiações. Alguém já ouviu falar nisso? Quem já ouviu, levanta a mão, que eu quero ver como é que está isso aqui. Prova e expiação. Pessoal, prova e expiação não é uma teoria. Nós queremos que fosse uma teoria. O que nós queremos é que seja uma teoria. Esse mundo, sabe, eu aprendi hoje lá, que o mundo é de prova e expiação. Quando vem a prova, o camarada fica pulando porque está em prova. Quando vem a expiação, ele larga o espiritismo. Então, o mundo é de prova e expiação. Então, toda vez que você chegar e falar assim, eu estou sofrendo, você tem que falar, graças a Deus, estou no mundo certo. Estou consciente, porque esse é o mundo de prova e expiação. Eu estou desperto, porque o mundo é de prova e expiação. Eu tenho que falar isso para mim, porque se eu não falar isso para mim, quem vai falar? Isso é livre-arbítrio, é você saber o que você está fazendo. Então esse é um ponto de muita importância. O segundo ponto, acredita nessa providência divina, acredita nessa atuação dos espíritos. O espiritismo é isso, é você acreditar na intervenção dos espíritos. Acabou, o resto é tudo igual. Leis morais, a mesma coisa, você pode ir para a igreja católica, evangélica e tal. A diferença da doutrina espírita é essa: nós acreditamos na intervenção da providência divina na nossa vida. Ela atua na nossa vida. E alguém vai falar assim, nossa, mas se ela atua, como é que eu ainda estou nesse embaraço todo? Porque você precisa. As pessoas vivem sonhos porque estão inconscientes. Nós precisamos despertar. Os espíritos querem falar conosco, eles querem nos orientar, eles querem indiretamente mexer no nosso coração, eles querem indiretamente atuar na nossa vida. Então, fé nisso, fé na providência divina, que a sua vida vai melhorar, fé que a vida melhora, fé que a vida vai se reconstruir, fé que a vida vai buscar o seu melhor caminho, porque Deus que faz esse universo todo, que Jesus apontava lá na Galileia para as estrelas, e lá são as moradas da casa do meu Pai. O que você pensa quando você vê essa onipotência de um Deus, né? Um Deus único, quando Ele segrega todas as correntes e diz assim, lá são as moradas da casa do meu Pai, aqui é uma morada da casa de Deus. Então Deus atua na nossa vida. Isso é fé na providência divina. Consequência disso, a sua paciência vai cada vez melhorando, vai melhorando. Lembra sempre dessa questão da humildade. Nas melhores horas da sua vida, seja humilde, porque são horas que você cai. São as horas que as coisas estão melhores na nossa vida, são horas que a gente tem a total perda do controle. Então, humildade é uma busca interessante na sua vida, né? E a quarta é essa busca pela caridade. Começa pela tolerância com as pessoas, pela compreensão, conversando, falando, compreendendo, que você vai aumentando esse nível de caridade. Automaticamente os inimigos espirituais encarnados também vão se afastando de você, porque você vai trazendo a luz para perto de você. A maneira de você afastar os inimigos, todos nós temos, nós já concluímos isso aqui, a maneira de você afastar os seus inimigos é puxar esses amigos espirituais. E você puxa, não é por evocação, isso é um erro. A gente pensar que vai evocar e o Espírito vai vir e vai ficar do teu lado. Se você não tem a caridade sendo construída, não estou dizendo que você seja caridoso, porque seria um absurdo pedir isso de qualquer um de nós. Nós não somos ainda caridosos.
mas nós precisamos estar na direção dele. E a melhor maneira para você estar na direção da caridade é você sendo generoso, sendo generosa para as pessoas que estão perto de você. Compreender as pessoas. Muitas vezes chegavam, só para falar mais uma citação do Chico, dizem que o espiritismo é fraude e você é o chefe dos fraudadores. Quantas vezes ele ouviu isso? As pessoas veem, espírito também gosta de fofoca, né? Aliás, adora. Né? Aí, o que ele falava era uma coisa muito interessante. Ele falava assim: o nosso irmão tem o direito de achar, o nosso irmão tem todo o direito de ter esse pensamento. Ele desmontava, ele não dizia nem sim, nem não, ele compreendia. Ele compreendia, porque ele entendia que assim é o mundo, assim é a terra, e assim é o terreno. Muita paz para todos.